Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite a você que nos acompanha em todo o país. Terça-feira, 17 de janeiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. O governo oferece a atuação das Forças Armadas para a revista Nos Presídios. Paulo La Sálvia. A atuação dos militares nas penitenciárias depende de autorização dos governadores. E em reunião, governo e estados definem ações imediatas para o enfrentamento à crise nas prisões. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Empreender Mais Simples vai disponibilizar mais de R$1 bilhão para apoiar micro e pequenos empresários. E o presidente do Sebrae conversa ao vivo com a gente e explica como vai funcionar o novo programa. A Voz do Brasil vai detalhar também os novos tratamentos que vão ser oferecidos no SUS, como meditação e musicoterapia. Thaísa Dias. Os serviços vão receber financiamento do Ministério da Saúde por meio dos recursos repassados aos municípios. Hoje, na apresentação, eu, Roberto Camargo e Gláucia Gomes. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br. Amanhã, o Sebrae firma uma parceria com o governo federal e com o Banco do Brasil para ajudar micro e pequenos empresários de todo o país. É o Empreender Mais Simples. R$1 bilhão e 200 milhões vão ser disponibilizados para atender 40 mil empresas em 2 anos. E quem vai adiantar para a gente como essa parceria vai funcionar é o presidente do Sebrae, Guilherme Afife Domingos, que está ao vivo aqui no estúdio. Boa noite, presidente. Boa noite. Presidente, explica primeiro sobre esses recursos. R$1 bilhão e 200 milhões vão atender como essas empresas? Bom, esse é o primeiro passo. Nós temos ambição para muito mais. Mas esse primeiro passo, ele é importante porque esse dinheiro será dentro do crédito orientado. Não basta só a empresa ir lá e pedir o dinheiro. Ela tem que passar por um trabalho de consultoria que o Sebrae vai fazer, um diagnóstico sobre a situação da própria empresa, para poder autorizar o capital de giro em importâncias que vão de 50 a 80 mil reais, porque é bem pulverizado, porque é para a empresa bem pequena mesmo. E a empresa, normalmente essa empresa, ela não tem bens para dar em garantia. A grande dificuldade dela ir tirar dinheiro no banco é que o gerente do banco exige bens em garantia e ela não tem. E aí que entra o Sebrae. Se o projeto é bom, foi assistido por um técnico, vai ter o fundo de aval do Sebrae. Ou seja, o Sebrae dá o aval para o projeto para que a empresa possa alcançar esse crédito e melhorar a sua situação de capital de giro. Aproveitando também a sua presença aqui, presidente, gostaria que o senhor falasse sobre o mutirão da renegociação que o Sebrae vem promovendo. Que mutirão é esse? Nós tivemos aí até o ano passado uma notificação de 600 mil empresas que foram notificadas que se não pagassem os débitos tributários, elas estariam fora do Simples. E quem sai do Simples cai no complicado, não sobrevive. Então, dentro dessa diretriz, uma lei foi aprovada permitindo um refinanciamento dessa dívida em até 120 meses, com uma prestação mínima de R$300. Então, nós lançamos o mutirão da renegociação para que essas empresas, então, tivessem a oportunidade de renegociar os seus débitos. E o prazo fatal é o dia 31 de janeiro. Das quase 600 mil, 360 mil já se regularizaram. Então eu faço um apelo aqui que não percam a oportunidade, porque não vai ter uma outra oportunidade. E segundo, não saiam do Simples para poder aproveitar esse surto, esses ares de esperança que nós temos para o segundo semestre deste ano. E como é que faz para participar? Ele entra no site da própria Receita Federal, procure o Sebrae no 0800 570 0800, ou então fale com o seu contador, porque o contador sabe o que está acontecendo e pode ajudá-lo nesse processo. Mas não percam a oportunidade. E o objetivo, então, presidente, é sempre apoiar esses empresários para que também ajudem o país nesse momento difícil da economia, não é mesmo? Sim, quem gera emprego, na sua grande maioria, é a micro e pequena empresa.
é aquela que com menos capital ela gera mais emprego. Só que nós tínhamos muito pouco recurso voltado para o desenvolvimento de pequenas empresas, pela falta de acesso ao sistema de crédito. Então nós estamos dando um passo importante para abrir a porta do sistema de crédito, porque elas é que geram emprego e renda. Infelizmente, nosso tempo acabou, presidente, mas agradecemos a sua presença, a presença do presidente do SEBRAE, Guilherme Afife Domingos, aqui no estúdio da Voz do Brasil. Muito obrigada. Eu é quem agradeço. Muito obrigado. Boa noite. Militares do Exército, Marinha e Aeronáutica vão poder atuar nas cadeias do país. Eles vão fazer vistorias para descobrir armas, drogas e celulares dentro dos presídios. A atuação das Forças Armadas foi autorizada hoje pelo presidente Michel Temer. Para o emprego das Forças Armadas nas penitenciárias estaduais, os governadores terão de concordar com a atuação que vai ser coordenada pelo Ministério da Defesa. O anúncio foi feito pelo porta-voz da presidência, Alexandre Parola, depois de uma reunião no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer, 5 ministros e órgãos ligados à segurança pública e inteligência. Haverá inspeções rotineiras dos presídios com vistas à detecção e à apreensão de materiais proibidos naquelas instalações. Essa operação visa restaurar a normalidade e os padrões básicos de segurança dos estabelecimentos carcerários brasileiros. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, explicou como vai ser a atuação dos militares nos presídios. Para o ministro, a situação nas penitenciárias é questão de segurança nacional. As Forças Armadas irão fazer periodicamente de surpresa, ou seja, de forma imprevista, elas vão fazer essas varreduras de todos as armas, as drogas, os celulares, enfim, tudo aquilo que tem não permitido o funcionamento regular e a segurança dentro dos presídios, que as Forças Armadas desempenhem esse papel. Os presídios hoje são autênticos escritórios de trabalho do crime organizado que se nacionalizou, crime esse que vem saindo da esfera propriamente da segurança pública a um desafio às instituições. E isso não é nem será tolerável. Outra ação determinada pelo presidente Michel Temer é a maior integração entre os setores de inteligência do governo federal e dos estados, para que atuem nos mesmos moldes das Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano passado. A ideia é combater o crime organizado. Também ficou definida a criação de uma comissão para a reforma do sistema prisional, com representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário, além da sociedade. Reportagem Paulo La Sálvia. As rebeliões em presídios já mataram mais de 100 presos no começo deste ano nos estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. E para combater a crise no sistema prisional, secretários de Segurança Pública de todos os estados e do Distrito Federal se reuniram hoje com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Os secretários também demonstraram apoio ao Plano Nacional de Segurança Pública, lançado no início do ano pelo governo federal. Esse plano estabelece metas para a redução de crimes e melhoria do sistema prisional. Quase 300 milhões de reais serão repassados pelo governo federal para a compra de bloqueadores, scanners e tornozeleiras. Os estados e o Distrito Federal vão atuar para a imediata instalação dos 27 núcleos de inteligência policial previstos no Plano Nacional de Segurança Pública. Cada núcleo vai ser formado pelas polícias federal, rodoviária federal, militar, civil e por integrantes do sistema penitenciário. A ideia é compartilhar informações para uma atuação mais precisa e eficaz contra o crime organizado. O secretário de Segurança Pública do Mato Grosso, Roger Jarbas, acredita que o ponto mais importante do plano é a maior integração entre os níveis da administração e entre os órgãos de inteligência. A atividade de inteligência, ela tem sim que ser integrada, nós temos que criar a rede de inteligência, mas acima de tudo é necessário compartilhamento do banco de dados, envolver todas as instituições, não apenas os estados, mas a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Outro ponto definido na reunião é que o governo federal e estados vão trabalhar de forma integrada na abertura de mais vagas em presídios, com novas alas e prédios modulares. Também vai ser criada uma equipe para acompanhar a execução do plano, com a participação de 5 secretários de Segurança Pública e 5 secretários de Administração Penitenciária,
um de cada região do país. O presidente do Conselho de Secretários de Segurança Pública, Jefferson Portela, destacou a importância dessa medida. Isso para nós é fundamental, considerando que temos problemas nacionais específicos, mas temos também características próprias, a exemplo do problema das fronteiras, que uns estados que têm, como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e os estados do Norte, fronteira com áreas dominadas por forças criminosas. Na reunião, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e os secretários se comprometeram a preparar uma proposta de emenda constitucional ou um projeto de lei para criar uma fonte de financiamento e investimentos para a área de segurança pública. Reportagem, Paola Diorte. E o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, também se encontrou hoje com o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria. O governador pediu o apoio do governo federal para reforçar a segurança no estado. No último fim de semana, uma rebelião no presídio Alcaçuz causou a morte de 26 presos. Hoje foi mais um dia de tensões dentro da penitenciária. 120 homens da Força Nacional atuam na região metropolitana de Natal e a presença deles foi prorrogada por mais 60 dias pelo Ministério da Justiça na semana passada. Robson Faria afirmou que o Rio Grande do Norte tem recebido total apoio do governo federal. Não é hora de enfrentamento, é hora do apoio, essa parceria da União, ela é fundamental para os estados. Eu acho que o presidente tem estado no caminho certo, dar esse apoio aos estados, melhorar a questão prisional, aumentar o número de vagas e ter uma política pública nacional, porque até então era somente o governador responsável pela segurança pública. E no Rio de Janeiro, jovens que cumprem medidas socioeducativas tiveram a carteira de trabalho assinada. Eles fazem parte de um programa que oferece cursos para os adolescentes e, ao mesmo tempo, um contrato de trabalho. A ideia do Ministério do Trabalho é levar o projeto para outros lugares do país e dar a oportunidade de mudar a vida de muitos jovens que entraram para o mundo do crime. Oportunidade. É isso que pretende oferecer o programa Aprendiz na Medida. Ele ajuda jovens que cumprem pena socioeducativa a se reinserirem na sociedade, oferecendo qualificação profissional e trabalho. O diretor de Políticas de Trabalho e Emprego para a Juventude do Ministério do Trabalho, Higino Brito Vieira, dá mais detalhes. Esses jovens vão ter a carteira de trabalho assinada, um contrato de trabalho especial, onde terão, além da qualificação em si, que vai dar a ele a possibilidade de ter novas oportunidades de vida, no que diz respeito à vida pós-ciclo da medida socioeducativa. Eles terão seus direitos previdenciários e trabalhistas garantidos e ainda assim poderão, ao terminar esse ciclo da medida socioeducativa, poderão contar com experiência de trabalho registrado em carteira. No Rio de Janeiro, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o DEGASE, oferece para meninos e meninas que cumprem medida nos regimes aberto, semiaberto e fechado, aulas práticas e teóricas. 330 deles tiveram a carteira assinada nesta semana. A carga horária dos jovens que têm entre 15 e 17 anos será de 4 horas diárias e a remuneração deles será proporcional ao salário mínimo. E quem fica responsável por esse pagamento são empregadores que não estavam cumprindo a lei da aprendizagem, que obriga empresas de médio e grande porte a contratar jovens aprendizes. Higino Vieira, do Ministério do Trabalho, conta que a ideia é expandir o projeto para outras partes do país. Temos como objetivo expandir para as demais unidades da federação e aqui no Rio de Janeiro, sobretudo aqui no DEGASE, nós estamos como projeto piloto aprendendo empiricamente, pegando as experiências que foram positivas, o que não deu tão certo, para tornar isso algo em larga escala. Um jovem aprendiz com quem conversamos, que não vamos revelar o nome para proteger a sua privacidade, começou o curso há cerca de um mês e já aprendeu noções básicas de administração. Para o rapaz, ter um trabalho com carteira assinada abre portas para o futuro. Se eu ficasse só parado em casa, ele já imaginar que eu estava continuando a mesma vida, mas com trabalho não. Ele já veio como uniformizado, saindo de casa, vai para trabalhar, já não, ele quer mudar mesmo, já tem outra impressão. O trabalho é feito em um ambiente simulado dentro da unidade de internação. Além de assistente administrativo, os jovens selecionados no programa Aprendiz na Medida poderão escolher entre 4 profissões: pizzaiolo, promotor de vendas, barbeiro e manicure. Reportagem Natália Mello. E tem mais ações voltadas para a formação e ressocialização de presos. 40 bibliotecas vão ser inauguradas em instituições prisionais de todo o país. O acordo foi assinado hoje entre o ministro
ministro da Educação, Mendonça Filho, e o presidente do Supremo Tribunal, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Para iniciar o projeto, 20 mil livros foram doados pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E a primeira das 40 bibliotecas vai ser inaugurada já na semana que vem, num presídio feminino de Minas Gerais. O ministro da Educação, Mendonça Filho, ressalta que, além de educar e levar conhecimento, o livro pode permitir a redução das penas de acordo com o número de obras lidas. Acho que é um ato importante no sentido de garantir a diversas penitenciárias do Brasil acesso a bibliotecas que, na verdade, ao mesmo tempo que ajudam na formação educacional daqueles que estão em situação de privação de liberdade, também funciona como um instrumento válido no que diz respeito à questão da chamada remissão de pena. 19 horas 16 minutos no horário brasileiro de verão. Musicoterapia, meditação, tratamentos que podem auxiliar na cura de muitas doenças. A partir de agora o Ministério da Saúde vai repassar recursos para oferecer esses procedimentos. Vamos explicar tudo daqui a pouquinho, não saia daí. O Ministério da Saúde enviou hoje mais uma equipe de técnicos para áreas com registro de febre amarela em Minas Gerais. Agora são 3 equipes que ajudam na investigação dos casos da doença, em conjunto com técnicos do estado de Minas e dos municípios atingidos. Na semana passada, o Ministério da Saúde também reforçou o estoque de vacinas no estado, com o envio de mais 735 mil doses. Além de Minas, o governo também vai enviar esta semana 350 mil vacinas para o Espírito Santo. A medida é para apoiar a ação do governo do estado, que pretende imunizar a população de 26 cidades capixabas próximas de Minas Gerais. Nesta segunda-feira, autoridades de saúde do Espírito Santo notificaram 2 casos suspeitos de febre amarela silvestre. Em Minas Gerais, os casos suspeitos são 152 em 26 municípios. E foi inaugurado hoje o primeiro aterro sanitário do país a só receber rejeitos, ou seja, aquele lixo que não pode ser reciclado pelos catadores. O aterro vem para dar adeus ao maior lixão da América Latina, o lixão da Estrutural, que fica no Distrito Federal. A diferença de um lixão para um aterro é que a terra é preparada para não contaminar o solo e as águas, como explica Paulo Celso dos Reis, diretor técnico do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal. O local foi selecionado para isso, em cima disso foi feito um projeto, sabendo quanto que ele aguentaria de material, então aqui a gente vai chegar no máximo 55 metros de altura, e foi feita toda essa impermeabilização do terreno, com camadas sucessivas de argila. Com isso você impede que haja essa contaminação do meio ambiente que é natural num lixão. O aterro sanitário de Brasília é o primeiro do país a só receber rejeitos, ou seja, lixo que não pode ser reciclado pelos catadores. Com a primeira fase da construção concluída, vai receber 900 toneladas de rejeitos por dia, 1/3 do lixo coletado nas casas do Distrito Federal. Segundo o governador Rodrigo Hollenberg, substituir o lixão pelo aterro atende a uma determinação da Política Nacional de Resíduos Sólidos do Ministério do Meio Ambiente. Com a incorporação dos catadores de material reciclável, com a inclusão social desses catadores, através da construção dos centros de triagem e que vão permitir a agregação de renda e condições dignas de trabalho para esses catadores. Segundo o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, cerca de 2.000 municípios já têm aterros e o governo vai priorizar recursos para os municípios onde o impacto ambiental dos lixões é maior. Vamos dar recursos para que eles possam fazer o seu plano de resíduos sólidos e não só fazer o plano, mas também em algumas áreas ajudar com recursos para que eles possam implementar esse plano. A expectativa é de que todos os municípios brasileiros adotem a Política Nacional de Resíduos Sólidos até julho de 2021. Reportagem Gabriela Noronha. As medidas econômicas que o governo brasileiro vem tomando para retomar o crescimento estão gerando interesse internacional. Foi isso que disse hoje o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está participando do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O fórum é um encontro anual que reúne líderes da economia mundial, como empresários, ministros da economia e presidentes de bancos centrais e organismos internacionais. Henrique Meirelles afirmou hoje que o ajuste fiscal brasileiro foi
foi considerado um exemplo para outros países, como a aprovação do limite dos gastos da União, a proposta de reforma da Previdência e a reestruturação das medidas estaduais, das dívidas estaduais. Para o ministro da Fazenda, existe mais disposição em investir no Brasil. Os investidores prestaram muita atenção em algumas questões básicas. Primeiro, a previsão de que o país já está crescendo nesse trimestre e que mesmo que a comparação da média de PIB com 2017 com 2016 seja baixa, mas o crescimento durante o ano, isto é, de dezembro de 17 comparado com dezembro de 16, ou o último trimestre com o último trimestre, é um crescimento grande de 2% e um crescimento ainda maior em 2018. E, além do mais, ficaram muito impressionados com a longa lista de medidas microeconômicas, de regularização tributária, de eliminação de burocracia, facilitação de crédito e etc. Uma série longa de medidas facilitaram o pagamento de impostos e tudo isso. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, também está no fórum e se reuniu hoje com representantes de uma empresa de alimentos e outra de tecnologia. Para o ministro, este é o momento de mostrar a disposição do governo de intensificar o comércio e se engajar nas negociações de novos acordos comerciais. Então, nessas reuniões que eu tive hoje, a gente percebe um grande interesse nas empresas que já estão investindo no Brasil em ampliar os investimentos, mas sempre preocupados com as reformas que estão acontecendo, se elas vão poder avançar ou não. Então eu penso que a nossa missão do governo brasileiro aqui, representado pelos ministros que aqui estão e pelos técnicos que aqui estão, é trazer uma tranquilidade para os empresários, para os investidores, para as multinacionais. Além de reuniões com lideranças empresariais e de governos do mundo todo, o ministro Marcos Pereira participa na quinta-feira do lançamento das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o EFTA, um bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. 19h22 no horário brasileiro de verão. A ciência já provou o que praticantes sempre disseram. A meditação diminui a ansiedade, depressão, dores crônicas, frequência cardíaca e até melhora o sono. E agora a meditação, a arte-terapia e o reiki vão ser oferecidos pelo SUS. Terapias que ajudam tanto na prevenção quanto na recuperação de quem está doente. Exercitar a mente, focalizar a atenção, relaxar. A meditação busca a harmonia e o equilíbrio, e o exercício constante vai além do bem-estar mental. A ciência tem provado cada vez mais a eficácia dessa prática como parte do tratamento de doenças. Juliana Jesuíno, instrutora de meditação, explica os benefícios para o corpo. Só da gente começar a meditar, acalmar corpo, acalmar fala, a gente começa a diminuir níveis de cortisol e adrenalina. A gente ganha promoção de bem-estar. O médico de Brasília, Vitor Gomide, pratica a meditação há 6 anos e comprova os benefícios. O corpo ele é inerente ao próprio processo mental. Então, se a gente tem a mente clara, calma, com essa capacidade de operar de uma maneira mais fluida, isso é rapidamente sentido no corpo. A meditação e outras práticas, como a arte-terapia e o reiki, vão ser oferecidas pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Elas agora fazem parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. O diretor do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Alan Nuno, diz que elas estão sendo incorporadas aos serviços de saúde pública gradativamente. O Ministério da Saúde tem investido nos últimos anos na expansão de oferta de práticas integrativas e complementares, entendendo que essas práticas também contribuem muito para prevenir, para promover saúde e enfrentar problemas de saúde que a população brasileira tem. O diretor Alan Nuno explica que os serviços vão ser oferecidos por iniciativas locais, mas vão receber financiamento do Ministério da Saúde por meio dos recursos repassados aos municípios. O Ministério da Saúde ele oferece treinamentos presenciais e à distância, né, para as mais variadas práticas, via UnaSUS, via cursos específicos a partir de parcerias com universidades de todo o país. Além da meditação, da arte-terapia e do reiki, também são oferecidas pelo SUS a homeopatia, as plantas medicinais e fitoterápicas e a acupuntura. Reportagem Thaísa Dias.
E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal mantém posse de prefeito eleito em município do Rio Grande do Norte. Dono de consultório odontológico acusado de torturar funcionário deve permanecer preso. A empresa deve indenizar bioquímico que ficou cego após exposição a produtos tóxicos. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, manteve a posse do prefeito de Guamaré, no Rio Grande do Norte, Hélio Miranda da Fonseca. A Câmara Municipal havia pedido o afastamento do prefeito da cidade, que foi reeleito no ano passado, Ricardo Viula. O prefeito reeleito teve a candidatura barrada pela Justiça Eleitoral no Rio Grande do Norte, com base na regra constitucional que proíbe a permanência de um mesmo grupo familiar na chefia do Poder Executivo por mais de 2 mandatos consecutivos. No caso, o cunhado de Hélio Miranda exerceu o mesmo cargo antes de o atual prefeito vencer a primeira disputa eleitoral no ano de 2012. Mas a decisão provisória do presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Napoleão Nunes Maia Filho, garantiu que o prefeito assuma o cargo até o julgamento final do caso. A Câmara Municipal, então, pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspendesse essa decisão. Entretanto, a ministra Carmen Lúcia manteve a posse do prefeito reeleito até que o plenário do TSE julgue o caso. Para a presidente do STF, impedir a posse do prefeito poderia agravar o cenário de instabilidade política em Guamaré. Decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, mantém prisão de dono de consultório odontológico. Ele é acusado de torturar funcionário. Tudo começou após o dono e o sócio encontrarem um funcionário com os pés sobre a mesa, Tiago Gomide. Após ser advertido, o empregado teria retrucado, o que deu início a uma discussão. Mais tarde, ele foi encontrado por policiais em uma sala reservada do consultório com lesões corporais e instrumentos que teriam sido utilizados para imobilizá-lo. Os 2 sócios estão presos preventivamente pelo crime de tortura. A defesa de um deles pediu a revogação da prisão e alegou que houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia. A ministra Laurita Vaz afirmou que a prisão é necessária para um bom andamento das investigações. Por isso, o pedido foi negado. Companhia de Produtos Químicos é condenada a pagar R$1 milhão a bioquímico. O profissional ficou cego pela exposição a produtos tóxicos. A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, Priscila Peixoto. Por mais de 30 anos, o homem trabalhou com produtos altamente tóxicos, sem equipamento de proteção individual. No TST, a companhia tentou ser absolvida, argumentando que não existia relação entre a atividade do funcionário e o desenvolvimento da doença. Mas a primeira turma negou o pedido, mantendo a decisão da Justiça do Trabalho paulista, que determinou o valor de R$1 milhão de indenização. INSS é condenado a indenizar mãe por atraso no pagamento do salário maternidade. O valor foi fixado em R$10 mil. Carlos Ribeiro. A decisão é da Justiça Federal em São Paulo. A mãe teve o salário maternidade atrasado em cerca de 1 ano e, por isso, o juiz do caso entendeu que o INSS deve ser responsabilizado por reter sem justificativas o benefício, comprometendo o pagamento de despesas básicas dela e do filho recém-nascido. Homem retratado como presidiário em matéria de jornal
deve ser indenizado por emissora de TV. Ele alegou que passou por constrangimentos com as imagens dele na reportagem. Emily Almeida. O homem deve receber R$50 mil da emissora de televisão. Segundo o processo, a reportagem era sobre a realidade de presídios baianos e exibiu a imagem do homem como se ele fosse um dos presos da região. No entanto, ele nunca esteve preso. A juíza do caso em São Paulo considerou que houve constrangimentos para o homem e afirmou que a liberdade de imprensa não se sobrepõe à honra e à imagem das pessoas. A empresa de crédito financeiro deve indenizar cliente em R$5 mil por busca e apreensão indevidas de veículo. O homem disse que atrasou o pagamento de algumas parcelas do financiamento do carro, mas que os valores foram quitados após acordo em março de 2015. Apesar disso, em julho do mesmo ano, o carro foi apreendido. O juiz do caso entendeu que a Aimoré Crédito Financiamento deve indenizar o homem por ter seguido com o pedido de busca e apreensão do veículo, mesmo depois das dívidas quitadas. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, uma boa noite. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Projeto de Reguf corrige defasagem da tabela do imposto de renda. José Agripino defende redução da burocracia para estimular a abertura de empresas e geração de empregos. Anvisa libera registro do primeiro medicamento à base de maconha no Brasil. E Cristóvão Buarque defende projeto que regulamenta o uso terapêutico da erva. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. A Receita Federal anunciou que a partir de 23 de fevereiro, o programa para o Imposto de Renda do ano base 2016 estará disponível para os contribuintes. O prazo para a entrega da declaração começará em 2 de março e terminará em 28 de abril. Um estudo mostra que a defasagem da tabela do Imposto de Renda já chega a 80%. Repórter Ana Beatriz Santos. Essa diferença significa que pessoas que hoje pagam imposto estariam isentas caso a tabela fosse reajustada da maneira adequada. O senador Reguf, do Distrito Federal, é autor de um projeto que corrige a tabela do imposto de renda anualmente pelo índice da inflação do IPCA do período, mais 1%. A intenção é corrigir a defasagem que já onera o contribuinte há 2 décadas. É uma forma do governo aumentar a arrecadação e aumentar a carga tributária de uma forma disfarçada. Não pode as pessoas estarem pagando cada vez mais impostos nesse país. E todos os anos, o governo, de uma forma malandra, corrige os limites de isenção da tabela do imposto de renda num patamar inferior à inflação do período, para que as pessoas paguem mais impostos. O justo é aumentar sempre pela inflação. Tem que ter um plano de recuperação dos limites de isenção da tabela do imposto de renda da pessoa física. O projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos, que analisa ainda outras 2 propostas que mudam a regra de atualização da tabela por meio de índices de preço oficiais e não pela meta de inflação fixada pelo governo. Uma delas, de autoria do senador Ricardo Ferraço, do PSDB do Espírito Santo, prevê a correção pelo IPCA acumulado nos 12 meses anteriores, sem acréscimos. Já o projeto da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, fixa a correção da tabela pelo INPC, calculado pelo IBGE, relativo ao ano calendário retroativo a 2 anos. Propostas que reduzem a burocracia no Brasil serão discutidas e votadas este ano no Congresso Nacional e também pela Comissão Mista da Desburocratização, que começou a funcionar oficialmente no final de 2016. Entre os projetos está uma emenda constitucional para simplificação tributária e um cadastro nacional de desburocratização. Repórter Floriano Filho.
O objetivo é tornar os serviços mais rápidos e eficientes, facilitando a vida de cidadãos e empresas e ajudando no crescimento econômico. Segundo o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, os custos da burocracia muitas vezes impedem a abertura de novos negócios. O resultado é menos arrecadação de impostos e menos empregos. Agripino apresentou um projeto criando o Cadastro Nacional de Desburocratização para simplificar os procedimentos legais e administrativos. No Brasil, a burocracia chega às raias de significar quase uma obstrução. A abertura de empresa, ao fechamento de uma empresa, aos trâmites para se pedir alguma coisa que está amparada pela lei e que pela burocracia demora muito mais do que o razoável e faz com que as empresas se inibam de funcionar e se inibam de ser abertas. A Comissão Mista de Desburocratização vai discutir esta e outras propostas ao longo de 2017. Uma delas é a PEC da desburocratização, simplificando processos tributários e fiscais, especialmente em micro e pequenas empresas de pequenos municípios. Para José Maranhão, senador pelo PMDB da Paraíba, a PEC vai facilitar a relação dos municípios com a União. Representa um enorme avanço no sentido da desburocratização do Estado ao criar mecanismo que fortalece o Pacto Federativo, bem como no processo administrativo tributário. O projeto sobre o Cadastro Nacional de Desburocratização está na Comissão de Educação do Senado. Já a PEC da desburocratização está pronta para ser votada em primeiro turno em plenário quando o Senado retomar os trabalhos. O que você pensa desses projetos? Ligue para a Rádio Senado no 0800 61 22 11 e deixe sua opinião, sugestão ou crítica. O portal E-Cidadania é um espaço criado para que a população opine sobre qualquer proposta em análise no Senado. As proposições mais acessadas são a que prevê a redução no número de deputados e senadores e a que regula a possibilidade de aborto voluntário. No portal E-Cidadania, às pessoas também é permitido apresentar ideias que podem virar projetos de lei. Desde 2012, cerca de 6 mil internautas apresentaram mais de 8 mil sugestões de propostas. A reportagem é de Rebeca Ligabi. As ideias ficam expostas no portal durante 4 meses e as que recebem no mínimo 20 mil apoios de outros internautas são encaminhadas para a Comissão de Direitos Humanos. A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, destaca que o portal é um instrumento de interação entre os parlamentares e a sociedade. É muito importante que a juventude, as mulheres, os homens, a população em geral, acompanhe as atividades legislativas nossas e para os senadores e senadoras, o portal E-Cidadania deve ser encarado com todo carinho e com todo respeito, porque é a opinião dos cidadãos e cidadãs. Autor da proposição que mais recebeu manifestações no portal, a PEC que prevê a redução no número de deputados e senadores, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, elogia a iniciativa. Nós temos um uso desses recursos hoje de comunicação, via internet, quer dizer, qualquer pessoa pode opinar sobre uma iniciativa, uma ideia, um projeto. Mais de 1 milhão de cidadãos já opinaram sobre essa proposta e apenas pouco mais de 6 mil foram contrários. A segunda iniciativa no ranking regula a possibilidade de aborto voluntário nas 12 primeiras semanas de gestação. A ideia surgiu de iniciativa popular e já conta com cerca de 400 mil participações, com ligeira vantagem para os favoráveis. Para opinar sobre qualquer um dos projetos em análise no Senado ou sugerir um novo, basta se cadastrar no endereço senado.leg.br/e-cidadania. Exemplo da importância da aproximação entre sociedade e Congresso Nacional é um projeto de lei fruto de sugestão popular que regulamenta o uso medicinal da maconha. Segundo o relator da proposta, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, é urgente a aprovação dessa matéria. Eu acho que do debate até aqui eu já tenho argumento suficiente para ver que é preciso sim aproveitar o poder medicinal
que essa erva tem. Não dá para deixar tanta gente sofrendo por causa de um preconceito no uso de uma droga. Enquanto o Senado discute o uso medicinal da maconha, nesta semana a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o primeiro registro de um medicamento à base de maconha no Brasil. O remédio indicado para o tratamento de espasmos em pacientes com esclerose múltipla já é usado em outros 28 países e contém THC e canabidiol, duas substâncias encontradas na maconha. A senadora Lúcia Vânia, do PSB de Goiás, elogiou a decisão da Anvisa e lembrou que cabe aos médicos a prescrição do medicamento mais adequado. Os estudos mostram os efeitos altamente positivos que poderiam ser utilizados desde que houvesse uma rigorosa fiscalização. Com essa possibilidade de liberar a maconha para uso médico, é cruel uma mãe ver o filho rolar no chão em convulsão se o mundo inteiro está usando. Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio: Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Jornal Câmara dos Deputados. Projeto de lei prevê pontos de coleta de lixo eletrônico nas escolas. Parlamentares comentam medidas que visam amenizar efeitos da seca. Mães de bebês prematuros podem ter a licença maternidade ampliada. Boa noite. Bebês prematuros inspiram mais cuidados e passam mais tempo no hospital antes de voltarem para casa. Por isso, Giovânia de Sá, do PSDB catarinense, defende a aprovação da proposta de emenda constitucional que estende a licença maternidade em caso de nascimento prematuro, a quantidade de dias que o recém-nascido passar internado. A deputada lembra que a lei hoje determina 120 dias de licença maternidade para as empresas em geral e 180 dias para aquelas que aderem ao programa Empresa Cidadã. Mas nós temos um caso atípico, que são aqueles bebês prematuros. Na maioria das vezes, essas crianças ficam nas UTIs, neonatal, por 3 meses, por 2 meses. Quando essa criança vai para casa para desfrutar do lar, para criar uma certa afinidade com a família, com o pai, com a mãe já está no momento de voltar ao trabalho. Ou seja, a licença da maternidade da mãe, que deveria ser de 4 meses ou 6, acaba sendo aí de 1 mês. Então, essa convivência familiar, ela acaba sendo afetada. Esse vínculo que deve ser criado entre mãe, pai, filho, acaba sendo afetado. Integrante da comissão especial que analisa o tema, a Giovânia de Sá afirma que a matéria beneficia as mães que já sofrem com os riscos do nascimento de um filho prematuro. A proposta também é baseada em estudos da Sociedade Brasileira de Pediatria que apontam que a amamentação regular por 6 meses reduz 17 vezes as chances da criança contrair pneumonia e 5,4 vezes a possibilidade de anemia. Outro projeto que está tramitando na Câmara sobre o assunto é o do deputado Áureo do Solidariedade do Rio de Janeiro, que altera a consolidação das leis do trabalho para estender a licença das mães de bebês prematuros por até 45 dias. Áureo argumenta que o nascimento de um filho é um dos momentos mais importantes na vida de uma família e não é justo que o período de hospitalização do recém-nascido seja contado dentro do prazo da licença maternidade, diminuindo o tempo em que a mãe e o bebê podem passar juntos. Criamos um projeto que amplia até 45 dias, para que a mãe possa ter todo o tempo de dar amor, carinho e onde com a criança mais precisa, porque ela nasceu prematura. Então, se ela ficou 16 dias na UTI, ela vai ter 16 dias ampliada a sua licença maternidade. Se ela ficou 30 dias, ela vai ter 30 dias. Se ela ficou 2 meses, só vai ter 45 dias, que é o nosso projeto para ampliar até 45 dias a mamãe ter a licença da maternidade garantida, para que ela possa cuidar do seu filho, que é o momento mais importante da mãe. Saúde. Já está em andamento no Brasil uma campanha nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti. Mandetta, do Democrata de Mato Grosso do Sul, alerta para a chegada do verão e das chuvas que aumentam o risco de água parada. Mandetta enfatiza que o trabalho de combate ao Aedes aegypti não depende apenas dos órgãos públicos, mas de toda a sociedade, que deve agir para impedir a proliferação do mosquito. A importância nesse verão de todo o Brasil se conscientizar e fazer aquilo que está ao seu alcance, que é proteger as crianças, as mulheres, os idosos, a sua família, a sua comunidade, conversar nos presidentes de associação de bairros
para que cada bairro, cada casa, cada rua cuide, já que esse mosquito ele é eminentemente domiciliar, ele nasce e vive perto do ser humano. Então, que fique o alerta a toda a sociedade para a importância do enfrentamento e do combate ao mosquito Aedes aegypti por conta da zika, da dengue e da chikungunya. A saúde pública de Minas Gerais foi um dos setores beneficiados pelas emendas parlamentares de Franklin Lima, do PP. O deputado atendeu em especial municípios mineiros que necessitavam de ambulâncias. Franklin Lima destaca que a iniciativa visa diminuir o sofrimento das pessoas que precisam de atendimento médico e dependem da rede pública. Nós temos colocado várias emendas na área da saúde para várias prefeituras. Uberlândia recebeu 1.600.000 de emendas, Belo Horizonte, sem contar que as emendas que nós colocamos na Santa Casa para comprar de equipamento, e nós distribuímos ali várias ambulâncias. Eu posso citar algumas cidades que no ano de 2016 receberam ambulâncias como Patos de Minas, Palma, Felixlândia, Dionísio, Pedro Leopoldo, que fica ali na Grande BH. Foram cidades que receberam ambulâncias. Com isso, nós não conseguimos atender a todos, mas nós procuramos minimizar a luta que o cidadão brasileiro tem tido para ter uma saúde de qualidade. Edio Lopes, do PR de Roraima, busca recursos para a conclusão das obras de um centro especializado em reabilitação no município de Rorainópolis, para atender principalmente a população que reside distante da capital Boa Vista. Esse centro de reabilitação, quando em operação neste município, ele facilitará o acesso de pessoas que precisam de reabilitação motora, desde um pequeno acidente doméstico até um acidente mais sério, no caso de um AVC, por exemplo, na questão de possíveis casos de microcefalia na região, que já existem, além da reabilitação audiovisual e tantas outras que é comum no nosso dia a dia, infelizmente. De acordo com Edio Lopes, a liberação de recursos para a conclusão das obras é importante para o desenvolvimento social da região. O parlamentar lembra que os centros especializados em reabilitação são pontos de atenção ambulatorial que visam promover a autonomia e independência de pessoas com deficiência. Previdência. Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, discorda da reforma da Previdência encaminhada pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional e que estabelece 65 anos como a idade mínima para homens e mulheres se aposentarem. Leonardo Monteiro observa que a maioria das mulheres tem dupla jornada, porque também se dedicam ao cuidado da família. O parlamentar ainda considera uma injustiça o tratamento dado aos trabalhadores rurais. A própria igualdade, tempo de idade, entre homens e mulheres, já é uma injustiça muito grande do ponto de vista prático. Todas as mulheres, praticamente, elas têm 2, 3 atividades além, e o homem normalmente uma. O homem às vezes pode ajudar um pouco em casa, mas a responsabilidade é da mulher, que tem às vezes a responsabilidade de trabalhar fora, de cuidar da criança, de cuidar da casa, sobretudo as mulheres trabalhadoras rural. Como que um trabalhador rural vai ter as mesmas condições de para aposentadoria do que o trabalhador urbano? Então é uma proposta completamente contra a população mais pobre do nosso país. Economia. Presidente da Comissão Especial que trata do Código Comercial Brasileiro, Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, defende a rápida aprovação de um texto que estimule o ambiente de negócios no Brasil. Ele observa que o país só poderá atrair investimentos se a legislação oferecer segurança jurídica. Existe um ranking mundial em que o Brasil se posiciona na 126ª posição em atratividade de investimentos. O que é que isso significa? Significa que as empresas que querem investir no país não encontram um ambiente seguro para trazer os seus recursos, para investir em uma fábrica, para trazer um produto para cá, para investir em uma empresa brasileira. Eles não encontram segurança jurídica. Se não há segurança jurídica, há retração de investimentos. Otimista em relação à aprovação da matéria, Laércio Oliveira destaca que empresas estrangeiras aguardam com grande expectativa a implementação de novas leis para investir no país. E com o aumento dos investimentos, o deputado lembra que há, consequentemente, geração de emprego e renda e maior arrecadação de impostos. Desenvolvimento regional. No
ano passado foi sancionada a lei que dá descontos e facilita a renegociação de dívidas de produtores rurais do Norte e do Nordeste prejudicados pela seca. José Ayrton Cirillo, do PT cearense, destaca que a norma representa um alívio para os sertanejos que têm as plantações afetadas pela falta de chuvas. José Ayrton Cirillo explica que serão contemplados débitos rurais a partir de R$15 mil, contraídos por agricultores até dezembro de 2011 com o Banco da Amazônia e com o Banco do Nordeste. Para ele, a nova lei é uma vitória do Congresso e dos agricultores. Então, quem tiver dívida para ser renegociada em função do problema da seca, da calamidade que nós enfrentamos, vai ter esse benefício também nessa nova legislação. Então, é uma lei extremamente benéfica, muito importante, abrangente. Nunca tivemos uma legislação tão complexa, tão ampla e tão abrangente para tentar resolver pelo menos os 95% dos problemas das dívidas dos agricultores. Projeto de Zeca Cavalcante, do PTB de Pernambuco, propõe a criação de comissão externa para acompanhar as ações dos governos municipais, estaduais e federal no combate à seca nordestina. O parlamentar também apresentou outra proposta que trata de incentivos para a geração de energia pelos próprios consumidores das áreas rurais. A gente tem que aproveitar o sol para que possa o governo federal dar incentivos àquelas pessoas que moram na zona rural, para que através da energia solar, da energia fotovoltaica, aquelas pessoas não só produzam a energia que consomem, mas também que possam vender às concessionárias de energia do Nordeste. E sabemos que isso seria uma forma de gerar renda para aquelas pessoas que no período de estiagem pudessem também ter essa renda complementar, que seria na questão do incentivo para a produção de energia solar em todo o seu território, na sua vizinhança, e aí possa realmente render isso para o sustento familiar no período de estiagem. A ideia, segundo Zeca Cavalcante, é fazer com que a população rural da região ganhe não apenas com o lucro das plantações ou da criação de rebanhos, mas também por meio da venda de energia renovável às distribuidoras de energia elétrica nos estados correspondentes. Começou a tramitar na Câmara a proposta de emenda constitucional de Remídio Monay, do PR, que prevê a regularização de terras devolutas da União por meio da usucapião. O deputado cita o exemplo de ribeirinhos que vivem há mais de 30 anos na região do Baixo Rio Branco, em Roraima, mas não têm o documento definitivo da terra, porque a União não repassou a propriedade do terreno para os municípios. Essa PEC vai poder dar oportunidade das pessoas usar a usucapião, nesses casos, como ele já reside há mais de 5 anos nessas casas, nesses terrenos, nessas propriedades, ele vai poder, então, através dessa PEC, usar o usucapião via judicial, tem que ser via judicial, mas ele vai poder requerer o título definitivo da sua propriedade. Remídio Monay explica ainda que a proposta prevê a regularização de terras em todo o país e não só em Roraima. Meio Ambiente. A sustentabilidade do planeta é um dos temas mais importantes do século XXI. Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, é autor de projeto que estabelece diretrizes gerais da política urbana e busca promover o equilíbrio ambiental das cidades sustentáveis. Nós precisamos pensar na sustentabilidade. E o meu projeto, que está na Câmara já tramitando, que eu debati junto com as entidades da sociedade, ambientalistas, a parte da engenharia, todos nós temos que nos reeducar para nós termos sustentabilidade. E todo projeto que tiver essa sustentabilidade, os municípios estarão autorizados para ter estímulos produzidos exatamente para aqueles que fazem esses projetos. Além de não aproveitarmos os recursos da natureza, ainda fizemos mais poluições e, ao mesmo tempo, criamos problemas sociais. Não, nós queremos resolver problemas e, ao mesmo tempo, ter um equilíbrio maior da natureza. O parlamentar ressalta que devem ser criados mais espaços de permeabilização para que a água possa atingir o solo e manter, assim, a umidade equilibrada. Bom Gás também acredita que os prédios já construídos nas cidades podem ser aproveitados para a geração de energia solar por meio de painéis fotovoltaicos. A matéria será analisada agora na Comissão de Constituição e Justiça. Agricultura. Patrus Ananias, do PT Mineiro, avalia que deve haver um amplo debate na sociedade sobre a correta destinação da terra rural e da terra urbana no Brasil. Ele é a favor de uma reforma agrária que esteja vinculada à reforma urbana e à consequente discussão do direito à moradia e da preservação ambiental, entre outras questões.
Não é admissível, na época em que nós vivemos, no século XXI, que a especulação imobiliária prevaleça, seja na área rural, seja na área urbana, sobre direitos fundamentais, como o direito ao trabalho, a produção de alimentos saudáveis, o direito à alimentação, o direito à moradia. É fundamental no Brasil que nós consideremos também a diversidade na produção agrícola. Historicamente, o Brasil sempre teve um problema sério, que é a monocultura, a produção para o comércio exterior e não para atender os mais de 200 milhões de brasileiras e brasileiros. Apesar de reconhecer a importância e a necessidade das exportações para a economia, Patrus Ananias afirma que o primeiro compromisso da agricultura deve ser o atendimento da população nacional com uma produção diversificada que garanta uma boa alimentação para os brasileiros e a exportação do excedente. Carlos Melles, do Democratas de Minas Gerais, assumiu a presidência da Frente Parlamentar Mista de Geografia, Estatística e Meio Agroambiental. O congressista esclarece que o colegiado vai reunir informações importantes que vão embasar o Congresso na hora de votar proposições necessárias ao desenvolvimento do país. Carlos Melles pondera que o Brasil precisa atualizar as informações, principalmente no que diz respeito à área agrícola, setor que tem alcançado números expressivos de produção. Nós, deputados e senadores, carecemos de boas informações corretas e concretas para tomarmos as decisões. Então, nessa parte da geografia, da estatística e da parte agroambiental, essa frente vai fazer um trabalho muito importante para os brasileiros. Nós somos um grande produtor rural e o censo agropecuário está há praticamente mais de 10 anos sem ser feito. O Brasil, nesses últimos 10 anos, saltou praticamente de 80 a 100 milhões de toneladas de grãos para 200 milhões de toneladas. E nós não temos essa estatística correta. Falta o censo agropecuário, falta censo demográfico, falta conhecer o Brasil. Segurança Pública. As explosões de caixas eletrônicos aumentaram de forma significativa no Brasil. Na avaliação de Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, é preciso contar com leis mais rígidas para coibir esse tipo de crime. Severino Ninho é autor de 2 projetos que dispõem sobre o uso de explosivos. É importante o nosso projeto que amplia as penas para quem usa o explosivo nos casos de extorsão, roubo e furto. E estou apresentando um outro projeto no sentido de aumentar a multa para quem usa o explosivo. A empresa, por exemplo, uma mineradora que usa explosivo, se ela usar o explosivo de forma inadequada, sem cumprir as normas, ela vai ter uma multa maior. O projeto também cria o crime de tráfico internacional de explosivo. Hoje não é crime. Se alguém entrar com explosivos da Bolívia para o Brasil, traficar explosivos não é crime. Então nós estamos criando esse tipo penal e também estamos aumentando a pena para a posse ilegal de explosivos. Ciência e tecnologia. A instalação de pontos de coleta de lixo eletrônico nas escolas públicas e particulares deverá ser debatida pelo plenário da Câmara. O projeto que trata do assunto teve pareceres divergentes nas comissões temáticas da Casa e pelas normas internas. Cabe ao plenário dar a palavra final. Acompanhe a reportagem da Rádio Câmara sobre o assunto. A medida está prevista em proposta do deputado Luciano Dutti, do PSB do Paraná. Ele argumentou que materiais como chumbo e mercúrio compõem os eletrônicos e ameaçam contaminar o solo e a água. Mas o relator do texto na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Mauro Pereira, do PMDB do Rio Grande do Sul, defendeu a rejeição do projeto, porque, segundo ele, já existe legislação que obriga o fabricante ou o importador a dar um destino correto ao lixo eletrônico. Ele também acredita que o material pode ser perigoso para crianças. Também não seria prudente deixar uma criança manuseando lixo eletrônico, como seria uma lâmpada. Baseado nisso, que a lei ela é específica. Os fabricantes, os revendedores do fabricante, eles são obrigados a colocar uma caixa e a pessoa leva e coloca o lixo eletrônico ali numa caixa específica dentro da loja onde vendeu esse produto. Mas o relator do assunto na Comissão de Educação, o deputado Pedro Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, defendeu mudanças no projeto para que ele possa ser encarado como uma complementação à legislação atual. A ideia é atribuir aos estabelecimentos de ensino o dever de instituir programas de gerenciamento de resíduos sólidos que contemplem a coleta de lixo eletrônico. O que a gente pode observar dessa regulamentação para cá é que ela não funciona, que a destinação do lixo eletrônico no Brasil ainda continua muito deficitária, aquém do que uma sociedade conscientizada deve apresentar.
Então, esse projeto de lei não inviabiliza a política nacional de resíduos sólidos. Pelo contrário, ele é uma soma, é um empurrão para que o que já está regulamentado seja efetivado. De acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente, 500 milhões de equipamentos eletrônicos permanecem sem uso nas residências. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Esporte. A subcomissão que analisa o Plano Nacional do Desporto tem o objetivo de direcionar as políticas públicas para o desenvolvimento do esporte no Brasil. Segundo Flávio Moraes, do PDT goiano e membro do colegiado, o plano tem sido construído em parceria com o Ministério do Esporte e busca garantir um legado pós-Copa e Olimpíadas. Com a construção, a implantação, a aprovação desse plano, nós queremos justamente garantir o legado desses grandes eventos mundiais que aconteceram no Brasil. Nós sempre dissemos que o maior legado que esses grandes eventos podem deixar, mais do que as grandes obras de infraestrutura, é justamente a cultura da prática da atividade física. E eu, dentro desse trabalho, dessas reuniões, tenho defendido a universalização do acesso através das escolas, de condições e estrutura para que a gente possa ter oferta do esporte em todos os municípios, menores municípios, e também a diversificação das modalidades. Flávia Moraes considera ainda que o Brasil precisa apresentar à população outras modalidades esportivas além do futebol. Ela acredita que o país deve investir também na base, aumentando o financiamento do esporte educacional, que acontece nas escolas, e do esporte de participação, que inclui recreação e lazer. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite. Boa noite a todos e até amanhã. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.